Bem-vindos ao arquivo secreto da história, onde as sombras do passado guardam segredos que desafiam a lógica e a ciência. Hoje, mergulharemos em um dos mistérios mais angustiantes e inexplicáveis da era moderna: o desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines. Em 8 de março de 2014, Boeing 777 com 239 almas a bordo simplesmente evaporou dos radares, desencadeando a maior e mais cara busca aérea e marítima da história. O que aconteceu com o MH370? Uma falha mecânica catastrófica, um sequestro complexo, ou um evento que desafia nossa compreensão da aviação? Preparem-se para a busca incessante por respostas em um mar de incertezas. Nossa história começa em Kuala Lumpur, na Malásia. E uma noite de sexta-feira comum, era 8 de março de 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines, um moderno Boeing 777-2, se preparava para uma jornada rotineira de 7 horas até Pequim, na China. A bordo, 239 pessoas, menos 227 passageiros de 14 nacionalidades diferentes e 12 tripulantes. Entre eles, muitas famílias, casais, estudantes e profissionais, com seus sonhos e planos para o futuro. A aeronave, um dos modelos mais seguros e confiáveis do mundo, estava em excelente condição, com mais de 20 mil horas de voo e uma manutenção impecável. A tripulação de comando era experiente. O capitão Zahari Ahmad Shadu, 53 anos, era um piloto veterano, com mais de 18 mil horas de voo, com uma reputação de dedicação e profissionalismo. Seu primeiro oficial, Farik Abdul Hamed, de 27 anos, era uma estrela em ascensão na companhia, com mais de 2.700 horas de voo. Ambos eram bem conceituados. O voo MH370 decolou pontualmente às 0h42 hora local. A comunicação inicial foi tranquila, com o avião subindo para sua altitude de cruzeiro de 35 mil pés. O clima estava calmo, as condições ideais para um voo noturno. Ninguém a bordo poderia imaginar o pesadelo que estava prestes a se desenrolar. Às 1h19, quando o MH370 estava prestes a deixar o espaço aéreo malaio e entrar no espaço aéreo vietnamita, o primeiro oficial, Farik Abdul Hamid, fez a última comunicação de voz conhecida com controle de tráfego aéreo de Kuala Lumpur. Boa noite, Malaysia 370. A transição para o controle vietnamita foi autorizada. No entanto, o MH370 nunca fez contato com o controle de tráfego aéreo de Ho Chi Minh, no Vietnã. Acreditava-se inicialmente que era um problema de comunicação de rotina, talvez um erro de frequência, mas a cada minuto que passava, a preocupação crescia. O que se seguiu foi uma sequência de eventos bizarros e deliberados. Às 1h21, menos de 2 minutos após a última transmissão de voz, o transponder do MH370 foi desligado. O transponder é um dispositivo que transmite a identificação da aeronave e sua posição para os radares civis. Desligá-lo torna o avião invisível para o controle de tráfego aéreo. Não foi uma falha elétrica, pois outros sistemas permaneceram operacionais. Foi um desligamento manual. Às 1h28, o sistema de mensagens ASAES, que envia dados operacionais do avião para o solo, também parou de transmitir. Embora isso possa ter sido um desligamento manual ou uma falha, após o desligamento do transponder, o avião desapareceu do radar civil. No entanto, ele não desapareceu do radar militar. Minutos depois, o radar militar malaio detectou um avião não identificado que se movia para o oeste, longe de sua rota original, para Pequim. Essa aeronave, mais tarde confirmada como o MH370, fez uma série de curvas complexas. Um giro à esquerda, seguido de uma curva acentuada à direita, que o levou a voar sobre a Península Malaia, rumo ao Estreito de Malaca. Os controladores militares malaio rastrearam o avião por cerca de 1 hora, antes que ele finalmente saísse do alcance do radar militar às 2h22, porque o avião mudou drasticamente sua rota.
Por que não houve alertas da tripulação? Por que as autoridades militares não agiram de imediato? Essas perguntas se tornariam o cerne do mistério. O desaparecimento do MH370 desencadeou uma das maiores e mais complexas operações de busca e resgate da história. Vários países, Malásia, Vietnã, China, Austrália, Estados Unidos da América e muitos outros menos mobilizaram aviões, navios e submarinos numa busca desesperada. Inicialmente, as buscas se concentraram no mar da China Meridional, ao longo da rota original do avião, mas quando os dados do radar militar foram finalmente revelados, a área de busca se moveu drasticamente para o Estreito de Malaca e depois para uma vasta e remota área do Oceano Índico Sul. A chave para essa nova área de busca veio de uma fonte inesperada: os pings de satélite. Mesmo com os sistemas de comunicação desligados, o avião continuou a se comunicar intermitentemente com o satélite da Inmarsat. Esses handshakes, ou pings, eram sinais automáticos que o avião enviava para se manter conectado à rede do satélite, analisando a frequência e o ângulo desses pings. Os cientistas puderam determinar um arco onde o avião poderia ter voado até ficar sem combustível e cair. O arco se estendia por milhares de quilômetros no Oceano Índico Sul, uma das regiões mais remotas e inóspitas do planeta, caracterizada por profundas fossas oceânicas e condições climáticas extremas. A busca subaquática, focada nesse arco de satélite, foi monumental. Robôs submarinos, sonares de alta tecnologia e veículos autônomos foram usados para varrer dezenas de milhares de quilômetros quadrados do leito oceânico, a profundidades que chegavam a 6.000 metros. Navios especializados equipados com sonares de arrasto varreram o fundo do mar em padrões meticulosos, buscando por destroços. A cada dia, a esperança diminuía, mas a determinação persistia. O custo da operação alcançou centenas de milhões de dólares. Mas apesar de todo o esforço, tecnologia e recursos, a maior parte do MH370 e seus 239 ocupantes permaneceu intocada pelo olho humano, como se o oceano o tivesse engolido por completo. Em 29 de julho de 2015, mais de um ano após o desaparecimento, uma peça de destroço foi encontrada na ilha Reunião, leste do Madagascar. A milhares de quilômetros do arco de busca inicial, era um flaperon, uma parte da asa de um avião. A análise confirmou, era do MH370. Esta foi a primeira prova física incontestável de que o avião havia caído. Mais tarde, outras peças menores de destroços foram encontradas em praias da Tanzânia, Moçambique e Maurício, todas confirmadas como sendo do MH370. A descoberta do flaperon indicou que o avião provavelmente havia se quebrado ao atingir a água, mas não forneceu pistas sobre o que causou a queda ou o paradeiro do corpo principal da aeronave. Apesar da confirmação da queda, a localização exata dos principais destroços, da caixa preta e dos corpos das vítimas permaneceu um mistério. As correntes oceânicas complexas da região tornaram a previsão do movimento dos destroços extremamente difícil. As descobertas, embora validassem a tragédia, apenas aprofundaram o enigma. Onde estava o resto do avião? O que revelariam as caixas pretas? O que causou a mudança de rota e o silêncio final? A falta de respostas concretas após bilhões gastos em busca frustrou famílias, investigadores e o mundo todo. A ausência de uma causa clara para o desaparecimento do MH370 deu origem a uma miríade de teorias, algumas baseadas em dados, outras em pura especulação. A complexidade dos eventos, a tecnologia envolvida e o drama humano por trás do incidente criaram um terreno fértil para a proliferação de hipóteses. Vamos explorar as principais teorias que buscam explicar o inexplicável. A teoria mais angustiante e que ganhou força nas fases iniciais da investigação foi a de um sequestro ou ato terrorista. A mudança deliberada de rota e o desligamento dos sistemas de comunicação apontam para uma ação humana intencional. Alguns especularam que um passageiro poderia ter invadido a cabine, ou que o próprio avião poderia ter sido alvo de um ataque. No entanto,
Nenhuma organização terrorista reivindicou a autoria, e não havia indícios de passageiros com antecedentes extremistas. A falta de demandas ou comunicados do sequestrador tornou essa teoria menos provável, mas não a eliminou completamente. A ideia de que um ato de terrorismo tão sofisticado poderia ter ocorrido sem deixar vestígios é aterrorizante. Outra teoria amplamente debatida é a do suicídio do piloto ou ato de murder-suicide. Essa hipótese sugere que o capitão Zahari, Ahmad Shah, por razões pessoais ou psicológicas, teria deliberadamente despressurizado a cabine, incapacitando os passageiros e a tripulação, e depois voado o avião para uma área remota do oceano até que o combustível acabasse. Essa teoria é apoiada pelo fato de que o capitão Shah tinha um simulador de voo em casa, onde supostamente praticou rotas que se assemelhavam ao voo do MH370 para o Oceano Índico Sul. No entanto, amigos e familiares negam veementemente essa possibilidade, descrevendo-o como um profissional dedicado e um homem feliz. Além disso, as autoridades malaias sempre foram relutantes em culpar o piloto sem provas concretas, pois isso seria uma mancha permanente na reputação da companhia aérea do país. A hipótese de uma falha mecânica catastrófica ou incêndio a bordo também foi considerada um incêndio incontrolável, talvez no compartimento de carga ou na cabine de pilotagem. Poderia ter desativado os sistemas eletrônicos e de comunicação, levando os pilotos a tentarem desesperadamente voltar para um aeroporto antes de serem incapacitados pela fumaça ou pela perda de controle. Essa teoria explicaria a mudança de rota inicial e o silêncio do avião. No entanto, a falta de qualquer sinal de fumaça, incêndio ou explosão nos destroços encontrados e a trajetória de voo longa e controlada por horas após o desaparecimento inicial tornam essa teoria menos provável. Se houvesse um incêndio, os pilotos provavelmente teriam feito um pouso de emergência muito antes, ou tentado um mergulho para extinguir o fogo. A teoria de um ataque cibernético ou de uma interferência externa é outra especulação que ganhou força. Essa hipótese sugere que alguém a bordo, ou remotamente, poderia ter assumido o controle dos sistemas de voo do Boeing 777, redirecionando e desligando suas comunicações. A sofisticação da operação e a falta de rastros alimentam a ideia de uma força oculta agindo nos bastidores. Embora a possibilidade de hacking de aeronaves seja teoricamente possível, não há evidências concretas que sugiram que tal ataque tenha ocorrido no MH370. Essa teoria, muitas vezes associada a cenários de conspiração, é difícil de provar ou refutar. O enigma do MH370 é um teste para os limites da ciência forense e da investigação moderna. Desde o desaparecimento, novas tecnologias e métodos de análise têm sido empregados na busca por respostas. A análise de dados de satélite handshake foi uma inovação, usando o atraso e a frequência dos sinais para calcular o arco de voo mais provável. Especialistas da Inmarsat, do UK Air Accidents Investigation Branch e da Boeing trabalharam juntos para refinar essas análises, identificando a zona de arco no sétimo ping como a área mais provável da queda. A tecnologia de modelagem de deriva oceânica também foi crucial. Ao analisar as correntes oceânicas e os locais onde os destroços foram encontrados, os cientistas tentaram reverter a trajetória dos fragmentos para estimar o ponto de origem da queda. Essa modelagem ajudou a confirmar a área geral de busca, mas também revelou a imensa complexidade das correntes do Oceano Índico, tornando a localização precisa dos destroços principais extremamente difícil. Novas ferramentas de sonar e veículos subaquáticos autônomos continuam a ser desenvolvidos, e a esperança é que um dia eles possam varrer o leito oceânico com ainda mais precisão, identificando o corpo principal do avião. Apesar de todas as teorias e esforços tecnológicos, o Polícia Federal norte-americana e outras agências de investigação não encontraram provas definitivas que expliquem o desaparecimento do MH370. O relatório final da Malásia
sobre o acidente, publicado em 2018, concluiu que a aeronave foi deliberadamente desviada de seu curso, mas não conseguiu determinar quem o fez ou por quê. O relatório afirmou que a equipe de investigação não foi capaz de determinar a causa real do desaparecimento do MA6370. Essa admissão de falha, após anos de busca e milhões de dólares gastos, é um lembrete doloroso de que a tecnologia, por mais avançada que seja, ainda pode ser superada pelo mistério. O impacto do desaparecimento do voo MAK370 é profundo e multifacetado. Para as famílias das 239 vítimas, é uma tragédia incessante, uma ferida aberta que nunca cicatriza sem respostas. A ausência de um local de descanso final para seus entes queridos é uma dor insuportável, um limbo que impede o luto e o encerramento. O mistério também teve um impacto significativo na segurança da aviação global. Embra ou Boeing 777 seja um avião extremamente seguro. O incidente revelou lacunas nos sistemas de rastreamento de aeronaves, especialmente em áreas oceânicas remotas. A Organização da Aviação Civil Internacional e a Associação Internacional de Transportes Aéreos implementaram novas regulamentações para melhorar o rastreamento global de voos e as comunicações de emergência. Além disso, o caso MAK370 gerou um enorme fascínio na cultura popular e na era digital. Inúmeros documentários, livros, podcasts e teorias da conspiração surgiram, explorando cada aspecto do mistério. O público global permanece cativado pela história, alimentando fóruns online e debates acalorados sobre o que realmente aconteceu. A busca por respostas continua a mobilizar investigadores independentes, cientistas e entusiastas, que não se conformam com a falta de uma explicação. O MA370 não é apenas um mistério, é um símbolo da fragilidade da nossa tecnologia diante do desconhecido e da persistência da nossa curiosidade humana. Então, o que você acha que realmente aconteceu com o voo MAK370? Foi um ato deliberado do piloto, uma falha mecânica trágica, um sequestro silencioso ou algo ainda mais inexplicável que desafia a nossa compreensão? A verdade permanece oculta nas profundezas do Oceano Índico, um segredo guardado pelas águas, esperando para ser revelado ou talvez para nunca ser encontrado. O mistério do voo MA370 é um enigma sem solução, um lembrete angustiante de que a história, mesmo a mais recente e tecnológica, pode guardar segredos impenetráveis. Sua ausência de uma resposta definitiva é um convite contínuo à investigação, à especulação e à eterna busca pela verdade. E qual a sua teoria sobre o desaparecimento do MAK370? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Sua perspectiva é crucial para continuarmos a desvendar os segredos do passado. Se você gostou desta investigação profunda sobre um dos maiores mistérios da história, não se esqueça de se inscrever no Arquivo Secreto da História, para não perder nenhum enigma desvendado, e deixar seu like para fortalecer nossa busca pela verdade. Sua ajuda é crucial para continuarmos explorando segredos que o tempo não pôde apagar. Até o próximo arquivo.